Bom dia, colega. Bem-vindo a mais um dos meus vídeos. Vou continuar na senda dos anteriores a falar de compensação e benefícios e desta vez vou falar de planos de incentivos, planos de remuneração variável. É, aliás, uma área que nós na Stanton Chase temos vindo a trabalhar nos últimos anos de forma bastante frequente. Têm sido muitas as empresas das áreas das tecnologias, das áreas industriais, principalmente das áreas industriais, que nos têm contactado no sentido de nós estruturarmos um sistema que permita às pessoas receber mais e às organizações terem melhor qualidade, maior produtividade, tudo isso. E a forma de o fazer é através dos planos de remuneração flexível, através dos planos de pay for performance ou, se quisermos chamar, através dos planos de incentivos. E é, portanto, uma área que eu pessoalmente valorizo muito e que gosto muito de trabalhar esta área. Comecemos por alguns aspectos que são aspectos estruturantes e importantes. Primeiro, o que é um plano de incentivos? Um plano de incentivos é um programa para fazer com que as pessoas, para influenciar uma pessoa ou uma equipa a fazer o que a empresa quer, what, como a empresa quer, how, e quando a empresa quer, when. Ou seja, o grande objetivo de um sistema, de um plano de incentivos, é influenciar pessoas e equipas e a focá-las naquilo que são os objetivos da organização, em termos de o quê, como e quando. Dito de outra forma, quero prosseguir um determinado objetivo e quero, por exemplo, tenho uma determinada, vamos imaginar, uma equipa de vendas e quero focar essas equipas, tenho, por exemplo, produtos antibióticos, vacinas, antidepressivos e quero focar as pessoas nos antibióticos, eu ponho o dinheiro nos antibióticos. E aqui é, portanto, o quê? O what, o que é que eu quero aumentar? Os antibióticos, eu ponho o dinheiro nos antibióticos. Como? Por exemplo, focando essencialmente nos clínicos gerais ou nos especialistas ou qualquer coisa desse género e, portanto, posso introduzir esta. E quando eu posso, por exemplo, dividir o ano em 4 trimestres, como aliás acontece, por exemplo, ou acontecia essencialmente na indústria farmacêutica, e, por exemplo, no primeiro trimestre focar as pessoas nos antibióticos, no segundo trimestre nos antidepressivos e por aí fora. Portanto, o plano de incentivos serve essencialmente para dar às pessoas uma ideia de onde é que se eles querem receber aquele dinheiro, o que é que têm para fazer. Portanto, serve essencialmente para focar as pessoas naquilo que são os objetivos das organizações. Aliás, eu costumo dizer que as empresas pagam aquilo que recebem. Se pagarem venda de antidepressivos, recebem venda de antidepressivos. Se transmitirem que querem, que se colocarem o dinheiro nos antidepressivos, transmitem a mensagem de que o que pretendem que as pessoas queiram, vendam é antidepressivos. Portanto, as empresas pagam aquilo que querem e recebem aquilo que pagam. Ou seja, se puseram o dinheiro nos antidepressivos, vão receber vendas de antidepressivos. Portanto, de uma maneira muito sintética, os planos de incentivos servem essencialmente para transmitir às pessoas onde é que elas devem focar e para as estimular a atingir esses objetivos. Essencialmente para isso. Um plano de incentivos, para ser bem trabalhado, tem que ter determinados tipos de fatores que é importante definirem. E eles são essencialmente 4. Primeiro, que é
onde é que eu vou focar as pessoas, em que tipo de produto, em que tipo de, em que canal, em que segmento, tudo isso. Depois, o timing, eu posso pagar mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. E mesmo semanalmente. Já há organizações que pagam, por exemplo, às forças de vendas semanalmente. E posso-vos dizer, quanto mais curto for o espaço, mais eficaz é o plano e maior é o impacto que tem nos resultados. Portanto, se eu puder fazer um plano mensal, é bom fazer mensal em vez de trimestral. Se eu puder fazer semanal, é bom fazer semanal em vez de mensal, porque isto traz benefícios em termos de eficácia do plano e em termos de resultados. Portanto, mas o quanto maior for o período, menos eficaz é o plano. Portanto, as pessoas normalmente não começam a trabalhar em janeiro e não trabalham no fim de janeiro afincadamente para conseguirem atingir um objetivo que só lhe vão ser pagos em março do ano seguinte. Mas se o prémio lhe for pago no fim de janeiro, podem ter a certeza que nos últimos dias de janeiro as pessoas andam a tentar ali e aumentam o seu nível de energia para atingir aquele objetivo. Depois é importante ter as métricas certas para estes planos de incentivos e podem ser vendas, faturação, pode ser margem, pode ser market share, pode ser gross margin, podem ser cobranças, enfim, pode ser diversos aspectos e, portanto, aqui também é importante ficar muito bem definido. E, por último, qual é o que é que nós pretendemos? Pretendemos vendas, pura e simples vendas? Pretendemos aumentos, pretendemos objetivos e ultrapassar objetivos, enfim, também há vários nestes aspectos, neste ponto também há vários aspectos que têm que ser considerados. Portanto, quando nós estamos a estruturar um plano de incentivos, é importante ter em conta estes 4 aspectos: o focus, os timings, as métricas e aquilo que nós chamamos o data views, o tipo de dados que vão ser considerados para este aspecto. Um bom plano de incentivos tem que ter algumas características que são fundamentais. Primeiro, deve traduzir sem ambiguidades as prioridades estratégicas da organização. Se o meu grande objetivo é vender antibióticos, eu tenho que pôr o dinheiro na venda de antibióticos. Se eu puser 50% na venda de antibióticos e 50% na venda de antidepressivos, provavelmente não vou obter boas vendas nem de um nem do outro e, portanto, os objetivos devem ser claramente devem transmitir claramente e sem ambiguidades aquilo que são os objetivos os incentivos têm que traduzir sem ambiguidades aquilo que são os objetivos da organização. Eu já estive em organizações, e lembro-me de uma organização em particular, onde nós tínhamos um produto muito importante, que era o produto que nós queríamos, e o dinheiro estava noutro tipo de produto, que era a venda de equipamentos. Moral da história, os vendedores andavam na rua e só pretendiam vender equipamentos, e porque era aí que ganhavam o dinheiro, e portanto as vendas do nosso principal produto estavam em queda, exatamente porque o plano de incentivos estava mal desenhado. Segundo aspecto, um plano de incentivos tem que ser estimulante. Se eu pagar prémios de 5%, eu só estou a gastar dinheiro. Ninguém mexe uma palha por 5%. Se eu pagar prémios de 40% a 50%, podem ter a certeza que as pessoas vão à procura e tudo farão para obter esses prémios. Portanto, o estimulante é fundamental e dir-vos-ia que abaixo de 20% é pouco estimulante e, portanto, os bons planos têm normalmente níveis superiores a pelo menos 20%. Terceiro aspecto, tem que ser flexível. Um bom plano é um plano que permite, se eu quiser focar as pessoas, por exemplo, vamos imaginar que estou a fazer um plano de incentivos, por exemplo, para uma fábrica. Se eu quiser, por exemplo, no primeiro trimestre, focar as pessoas, por exemplo, na produtividade, eu ponho o dinheiro na produtividade. Se eu no segundo semestre quiser focar as pessoas na qualidade, ponho na qualidade. Se eu num outro trimestre quiser, por exemplo, combater a situação, por exemplo, vamos imaginar, de acidentes de trabalho, eu posso pôr o dinheiro na redução do número de acidentes de trabalho. Enfim,
conforme o período do tempo, o tempo pode ser, o período ao longo do ano tem que haver alguma flexibilidade. Da mesma maneira que eu posso, por exemplo, ter um plano mais para cobranças ou mais para faturação e, portanto, isto também podem ser aspectos. Já vou um pouco longo neste vídeo, de maneira que eu vou terminar por aqui e vou deixar o desenvolvimento desta parte para um vídeo posterior. Fico-vos grato, fico à disposição, obrigado e, por favor, vou continuar no vídeo 5.